Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Gênesis. Estou eu no Gênesis de novo, né? Domingo passado foi Gênesis. Gênesis 12. Irmãos, eu não coloquei no quadro do aviso também, mas terça-feira agora, véspera do feriado, dia 1º, quarta-feira é feriado, né, irmãos? E aí, mas terça-feira agora, eu vou para o monte. Já tem alguns dias alguns meses, né, a gente estava fazendo um planejamento de pelo menos uma vez por mês para o monte, dedicar um tempo de oração. E aí, como estava ficando complicado de sexta-feira, sempre alguém estava com uma atividade, ou na própria sexta, ou no sábado, e ficava assim meio cansativo. Eu estou aproveitando o feriado da quarta, feriado dia 1º, e eu pensei, eu vou para o monte na terça-feira à noite, depois das orações aqui, emendar esse tempo com Deus, né? Lá no monte, um tempinho a mais com o Senhor. Então, se você que tem aí um transporte, quiser também me acompanhar, já vai se programando para isso. E depois a gente vê quem mais nós podemos levar, né? Dependendo de quem for. Eu vou. Eu tenho realmente essa necessidade, né? Algo que Deus falou comigo e eu estou compartilhando com a igreja, tá bom? Se você quiser ir comigo, vai dar certo. Ok. Gênesis capítulo 12, tá, irmãos? Mês de abril, apesar do meu aniversário, foi um mês difícil, tá, irmãos? Bem difícil. E eu quero dar glória a Deus. No último dia de abril, iniciando o primeiro dia de maio. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Você encontrou, pode dizer amém bem forte. Glória a Deus. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão. Esse Abrão, irmãos, mais tarde, Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão, tá, irmãos? Só para você entender que é a mesma pessoa. Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus de graça e misericórdia, Deus santo, Deus todo-poderoso, Tu és adorado, Tu és entronizado, Senhor. Deus, não há outro, ó Deus, que nós desejamos, não há outro, Senhor, que nós adoramos, não há outro que nós invocamos, que nós fazemos menção, não há outro Deus que nós nos submetemos, ó Deus, senão a Ti, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas para o louvor da Tua glória. Pai, nesse momento,
Ó Deus, vem falar aos nossos corações, vem falar conosco, vem, Senhor, tratar com cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós possamos, ó Deus, desfrutar desse momento profético, desfrutar, Senhor Deus, desse momento em que a Tua palavra, ó Deus, será explanada, mas que seja no poder do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, age nesse lugar, repreendendo os impedimentos, os bloqueios, repreendendo, Senhor Deus, tudo aquilo que atrapalha do fluir da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha prosperar nessa noite em nossos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, realmente possa ser eficaz nas nossas vidas nessa noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Meu irmão, entenda aqui comigo essa passagem. Se você olhar no capítulo anterior, ou seja, o capítulo 11, né? O capítulo 11, você percebe que a terra tinha apenas uma única linguagem. E, ou seja, havia, vamos assim dizer, um único povo. Mas eles estavam ali com um propósito equivocado, né? Um propósito soberbo. E Deus interviu ali e separou as nações. Você percebe que aqui no capítulo 11, Deus separa o mundo em nações. Mas isso é apenas uma espécie, eu diria, uma espécie de pano de fundo para o que Deus realmente quer fazer, o que Deus quer trabalhar, um pano de fundo para o plano de redenção de Deus para as nações, para a humanidade. E aí você chega nesse capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. Deus chama Abraão para as nações. Acredite, o chamado de Deus não é um chamado simplesmente para um homem, mas que através daquele homem, como diz o texto, ele tem um plano para alcançar todas as famílias ou todas as nações da terra. Deus começa então a colocar em prática ali um plano de redenção para as nações. Nós temos o chamado de Abraão, Abraão é como uma espécie de agente da graça. A graça redentora, a graça salvífica, a graça de Deus, o plano de Deus. O culto desta noite começou com uma canção. A Lia fez menção das primeiras falas, né? As primeiras frases da canção de um povo que está realmente necessitando, todos necessitam de graça, de esperança, de amor, desse Deus que salva, um Deus que salva. A Bíblia diz, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E precisam realmente, todos nós precisamos desse amor, todos nós precisamos dessa graça. Deus estava dando início aqui, realmente, através da vida de Abraão, esse plano de redenção. Entenda bem esse chamado, é um chamado exatamente para colocar em prática o plano de redenção. Esse plano não nasceu agora, só para ficar bem claro disso. Esse plano de redenção não nasceu neste momento, mas Deus estava colocando em prática ao chamar Abraão. E algo que vai ficar bem evidente aqui nesse texto, nessa ação, são duas coisas: fé e obediência. Duas coisas que nós não podemos separar: fé e obediência. São duas características marcantes na vida de Abraão. Fé e obediência. Quando Deus coloca em prática o plano de redenção, o plano de salvação, não para Abraão, mas através de Abraão, para todas as famílias da terra, para todas as nações da terra, o que nós percebemos como evidente que são duas qualidades muito importantes que a gente encontra na vida de Abraão: fé e obediência. Vai guardando aí essas informações. Dito isto, entenda que Deus, nesse momento em que Ele chama Abraão, Deus assume responsabilidades com
Abraão enquanto ele lhe dá uma tarefa, enquanto ele dá uma missão, enquanto ele está ali já dando uma direção para Abraão. Quando Deus me chamou, Deus assumiu responsabilidade com a minha vida. Quando Deus chamou você, imediatamente também Deus assumiu responsabilidade com você. Mas Deus não simplesmente nos chamou, Deus não simplesmente nos salvou para ficarmos sem fazer nada, absolutamente não. Quando Deus nos salva, quando Deus nos chama, quando Deus tem um plano nas nossas vidas e através das nossas vidas, Ele assume essa responsabilidade sobre nós e para conosco, exatamente porque Ele também nos deu uma tarefa, amém? Que Ele quer fazer através das nossas vidas. Não é simplesmente, eu acho que o Sony, eu quero salvar o Sony, não quero que ele vá para o inferno. Não é só isso. Quando Deus me chamou e eu atendi esse chamado de Deus, Deus assume responsabilidade comigo. E nesse exato momento que Ele assume responsabilidade comigo, Ele assume porque Ele está me entregando uma tarefa. Sônia, eu tenho uma tarefa para você. Eu te chamei, te perdoei, te justifiquei, e eu tenho uma missão através da tua vida. Você entende aí como é que funciona aqui a nossa relação com Deus? Isso já a partir de Abraão. E por que Deus trabalha dessa forma? É porque Ele quer alcançar todas as famílias da terra. Ele quer alcançar as nações perdidas. Primeiro, eu quero que você entenda sobre o chamado. No versículo 1, sobre o chamado de Deus. No versículo 1, nós temos o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A gente já percebe que é Deus que toma a iniciativa, não foi Abraão que procurou Deus. Abraão, nós não temos certeza, mas provavelmente Abraão nem sequer conhecia esse Deus, né? Apesar de nós termos aqui uma sequência de descendentes, Abraão é um descendente de Sem, dos filhos de Adão, não, aliás, um dos filhos de Noé, um dos filhos de Noé. Enfim, a gente tem aqui o próprio Deus entrando com a iniciativa. Foi ao encontro de Abrão. Por quê? Porque Deus tem um plano com o restante das nações, com todas as nações da terra. É Deus que dá a iniciativa, é Deus que dá o start, é Deus que faz com que se abra uma porta para que a história do mundo entre numa nova etapa. Quando eu olho para essa chamada de Deus para Abraão, o plano de Deus não era salvar apenas a família de Abraão. Quando Deus me chamou, me salvou, Deus não tinha plano de salvar apenas eu e a minha casa, mas através de mim, da minha família, alcançar outras famílias. Pode ter certeza, quando Deus chamou você, Deus está abrindo uma porta para que através da tua vida, outras vidas, outras famílias sejam alcançadas também. Eu fico pensando uma frase que a gente sempre costuma dizer, principalmente aos jovens, os jovens que os pais ainda não aceitaram Jesus, jovens que vão à igreja e aceitam Jesus, tem lá, começam a servir a Deus, se envolver, se engajar na igreja, do serviço da igreja, e aí às vezes não dá uma devida atenção dentro da própria casa. Entenda, você é exatamente a semente de salvação para a tua casa e para todos os teus familiares. Quando Deus nos chama, irmãos, é porque Ele quer usar cada um de nós para nós alcançarmos outras pessoas. Sempre é assim. Quando Deus chamou Abrão,
O plano de Deus era alcançar todas as famílias da terra, era alcançar as nações na terra. Abriu-se uma porta, deu-se um start, realmente para mudar a sorte das famílias da terra, que até então nada estava em curso, que até então nada estava acontecendo, colocando entre aspas, Deus estava sempre trabalhando, tá? Ou seja, aquela humanidade que estava ali submersa, perdida nos seus pecados, Deus começa ali, Deus vai realmente formar um novo povo a partir de Abraão para alcançar essas famílias. Coloca para nós Gênesis 6:5, rapidinho, Gênesis 6:5, para nós entendermos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Era assim que estavam os homens na terra. Era assim que vivia a humanidade. Coloca Gênesis 17, versículo 5. Gênesis 17, versículo 5. Esse é o plano de Deus ao chamar Abraão. Abraão, já não será o teu nome. Abrão já não será teu nome. E sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Esse é o plano de Deus. Quando chama Abraão, a partir de Abraão, mudar a sorte das nações da terra. Quando Deus me chamou, quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, Deus estava pensando não apenas em me salvar, mas em me usar para salvar as pessoas que estivessem na minha volta, estivessem sob o meu contato. Todas as pessoas, meu irmão, e acredite, todas as pessoas, a gente acabou de cantar isso aqui no início do culto, todos necessitam. Todos necessitam. E nós carregamos isso. Deus quer nos usar. Deus quer nos capacitar. Deus começou esse processo em Abraão. O plano de Deus não mudou. Calma. Entenda que Deus só precisa, foi cantado isso aqui também hoje à noite. Deus só precisa de um disposto. Foi na música aqui, né? Deus só precisa de um disposto. Mas um disposto a quê? A ter fé e obedecer. Foi exatamente o que se vê na pessoa de Abraão, fé e obediência. Deus chama Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Isso deu início a um processo realmente de transformação, não só da vida de Abraão, mas também na história da humanidade. Talvez Abraão nem tivesse entendendo o projeto de Deus, a grandeza, o plano do projeto de Deus. Acredite, o reino de Deus é bem maior do que os teus planos. Mas Deus vai usar coisas pequenas, né? Como a gente cantou aqui. Aqui é onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Apenas seja um disposto. Você vai ver que Deus vai te usar. Deus vai usar você. Na verdade, é o que Deus quer fazer. Deus quer usar cada um de nós para alcançarmos as pessoas. Há uma urgência, sempre se fala sobre isso. Há uma urgência de alcançarmos os perdidos. E nós sabemos disso. Precisamos tomar atitude de fé e obediência. No versículo 2, logo vem então a promessa, né? E essa promessa vem recheada com palavras de bênção. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Ou seja, a palavra-chave aqui é exatamente abençoar, bênção e bendita. Porque no versículo 3 ele vai dizer, bendita, em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Deus nos chamou para sermos bênção, Ele vai nos abençoar, e assim nós também seremos bênção, canal de bênção. Quando Deus diz, te abençoarei, tudo isso aqui é promessa de Deus. A bênção que Deus promete a Abraão, é exatamente que, através de Abraão, através também da descendência de Abraão, Deus ia usar desta bênção que estava sobre a vida de Abraão, sobre a vida da descendência de Abraão, Deus ia usar para realmente, vamos dizer assim, interferir diretamente na terra que estava sob maldição. Entenda, vou ter que fazer aqui uma sequência de versículos. Gênesis capítulo 3, versículo 17, por favor. Entenda, a terra estava sob maldição. Logo que Adão e Eva caem, olha só. Eita, errado. Gênesis 3, 17. E a Adão, Deus falou para Adão, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. A terra ficou em maldição. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Calma aí. Bota também ainda no Gênesis. Capítulo 4, versículo 11. Sucessivas situações que atraíam maldição sobre a terra. Caim mata seu irmão Abel. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue de teu irmão. Bota o próximo versículo, 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. O solo não ia produzir o fruto. Coloca para nós aí, Gênesis 5, 29. Gênesis 5, 29. E aí, já Deus trabalhando em, vamos assim dizer, desfazer essa maldição sobre a terra. Quando Noé nasce, pôs-lhe o nome de Noé. Os pais de Noé botaram o nome do garotinho, Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. As pessoas começaram a entender realmente o agir de Deus. A terra estava amaldiçoada, as famílias estavam sob maldição. Bota Gênesis 8, 21. Quero que você entenda toda essa sequência. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo, isso já depois do dilúvio. Em Noé, tá? O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens. O próprio homem atraía maldição para a terra. Não só atraía, como ainda hoje faz isso. O próprio homem, os seus pecados, atrai maldição para a terra. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, né, na história do Gênesis, do dilúvio. E aí nós temos, bota também Gênesis 9, 25, antes de nós chegarmos ao 12, né, onde Deus chama Abraão. Gênesis 9, 25, e disse, maldito seja Canaã. Quem é que está falando isso aqui, irmãos? Noé. O mesmo Noé que seria o consolador, né, o possível consolador, mas não foi. E aí tem aquele problema que ele se embriagou com suco de uva, e aí se despiu, e um dos filhos viu a nudez do seu pai, foi um ato de desonra,
Noé, no outro dia, fica sabendo, e olha o que Noé faz. E disse, Noé, maldito seja Canaã, é um dos filhos de Noé, tá? É o Cã. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E abençoou o outro. Amaldiçoou a Cã e abençoou ao outro. Ou seja, a maldição estava lá. Eu fico imaginando quantas famílias muitas vezes são amaldiçoadas pelos seus pais, pelos pecados dos seus pais, pelas palavras dos seus pais, pelos atos dos seus pais. E quando Deus chama Abraão, qual é o propósito de Deus? Deus quer realmente sarar a terra das suas maldições, irmãos. Deus quer levantar uma família em Abraão, quer levantar um povo em Abraão, para realmente usar, para, vamos assim dizer, cortar a maldição que impera na terra, a maldição do pecado, a iniquidade. Veja bem, pastor, esse trabalho não é de Jesus? Obviamente, por isso eu separei o texto maior, Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Mas para nós entendermos como Deus realmente, quando existe uma aliança, Deus não vai revogar, entendeu? Não vai. Essa aliança com Abraão funciona até hoje. Até hoje. Lógico que passa pelo crivo de Cristo Jesus. Mas vamos lá. Eu preciso ler esse texto todinho para que você também compreenda. E não fique apenas nas minhas palavras. É o caso de Abraão, isso é Paulo falando. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Próximo. Sabei, pois, que os da fé, nós que cremos, né? Os da fé é que são filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós que não somos judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Lá em Abraão já era o evangelho. Paulo dizendo, lá nos dias de Abraão, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, Deus já estava anunciando o evangelho da salvação. É o que Paulo está dizendo a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, ou bendita todas as famílias da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Eu sou abençoado com o crente Abraão. Você é abençoado com o crente Abraão. O pai da fé, o primeiro crente. Abraão. Aquele que creu e obedeceu. Fé e obediência. 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Próximo. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Só lembrando que nos dias de Abraão não tinha lei, tá? Ora, a lei não procede da fé, ou de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, desde Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Próximo. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando você, olha, irmãos, uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, e eu entendi e eu concordo.
Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu me casei, mas aqui não foi Deus que juntou, não. Não foi Deus que uniu. Não aguento mais esse casamento. Deus, ele vai ratificar uma aliança que nós fazemos aqui. Se você fez uma aliança aqui, pode ter certeza que Deus também vai ratificar. Ou seja, você precisa honrar o acordo que você fizer. Fecha parênteses. Da mesma forma, é o que Paulo estava falando aqui. Sobre Deus não revogou, estava ratificada ainda a aliança com Abraão. Deus não revogou a aliança abraâmica. Pelo contrário, ela ganhou força em Cristo Jesus. Verso 16 e último. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, em Cristo Jesus. Você está ou não está em Cristo Jesus, irmãos? Portanto, as promessas feitas a Abraão, nós que estamos em Cristo, essa promessa também está sobre nós. As mesmas promessas feitas a Abraão, a mesma aliança que Deus fez com Abraão. Nós que estamos em Cristo Jesus, somos também filhos de Abraão. Abraão se torna o pai da fé, modelo, exemplo para cada um de nós. Então, ou seja, Abraão continua sendo exemplo e continua fornecendo a bênção de Deus para nós. Eu posso dizer, Levi, em ti serão benditas as famílias da terra, por causa da fé de Abraão. Mas não porque ele crê em Abraão, mas porque ele crê em Jesus Cristo. Você entende? O poder desta aliança. Deus quer abençoar as famílias através de um disposto, como Deus chamou Abraão. Deus quer abençoar toda a tua casa, toda a tua parentela. Deus quer abençoar as famílias de Fortaleza, do Brasil e do mundo, através da tua vida. Meu irmão Abraão tinha 75 anos, né? Versículo 4. 75 anos. Eu estou com 47. Fiz agora, né? Esses dias eu estava conversando ali com o Auricélio e o Alex. Aí eu já estava dizendo, rapaz, eu acho tão bom quando as pessoas tomam a liderança das coisas. Por mim, eu queria que chegasse só a hora da pregação, está aqui o microfone, pastor, pregue e pronto. Mas não dá para ser assim, né? Aí o Auricélio já foi logo dizendo, não, pastor, não dá para ser assim, não. Não dá para ser assim, não, pastor. Não dá, não. Mas todos nós precisamos entender, irmãos, todos nós precisamos entender que esse chamado sobre a vida de Abraão é o mesmo chamado que pesa sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Em ti, meu irmão, serão benditas as famílias da terra. Você crê ou não? Em ti. Até que ele venha. Até que ele venha. Abraão, ele é o exemplo, e não só exemplo, mas também ele é vamos assim dizer, um fornecedor dessa bênção de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Cristo Jesus operou exatamente trazendo a bênção de Abraão sobre as nossas vidas. Lembra da canção? A gente canta aqui, bênção de Abraão, né? Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos. A mesma bênção de Abraão em Cristo Jesus. Cristo Jesus operou exatamente isso,
A mesma bênção que estava sobre Abraão, agora está sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Ei! Simplesmente escute, Deus está dizendo: sai da tua tenda, sai da tua zona de conforto. Deus tem algo para revelar a você. Esteja disposto, ande pela fé, obedeça, algo vai acontecer. Muitas vezes a gente entende equivocado sobre as bênçãos de Abraão, sobre as nossas vidas. A gente já pensa logo assim: vamos ser ricos como Abraão, vamos ter bens, prosperidade. Não! É essa bênção aqui. Para a gente realmente nos tornar, para cada um de nós, nos tornarmos um canal de bênção para todas as famílias da terra. Ser tu uma bênção, meu irmão. Entende isso? Não se canse. E é interessante que Paulo diz: se nós não nos cansarmos, né, de fazer o bem, a seu tempo nós colheremos os frutos de praticarmos o bem. Ou seja, meu irmão, no tempo de Deus, tua família que ainda não se converteu, vai se converter. Você crê nisso? Diga amém. Porque a bênção de Abraão em Cristo Jesus se aplica na tua vida. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagine a tua própria família. Então não se canse, não desista. Existe uma bênção de Deus, uma promessa de Deus. Irmãos, Abraão estava com 75 quando Deus chamou. Abraão foi ter filho aos 99 anos. 99 anos. A Sara, a mulher dele, tinha 90. Entende aí? O tempo de Deus é bem diferente do meu e do seu. Tudo o que eu tenho que ter é fé e obediência. Deixa Deus trabalhar no tempo de Deus. Uma coisa é certa: a promessa que Deus fez a Abraão também está sobre a tua vida. As mesmas bênçãos de Abraão também estão sobre as nossas vidas. E é exatamente nesse mesmo sentido quando Deus diz: te engrandecerei o nome. Não é para você ser rico, poderoso na terra, ser conhecido, ser famoso na terra. Não! Não é nesse sentido. O sentido é exatamente que você vai se tornar padrão dos fiéis, exemplo de fé. Vai entrar para a galeria de fé da tua casa, da tua família, da tua congregação. Os irmãos vão dizer: puxa, aquele irmão escreveu uma história nessa igreja, nesse país, na história da igreja. Quantos, tivemos os apóstolos, tivemos os pais da igreja, e aí quantos mártires na história da igreja. Todas essas pessoas tiveram seus nomes engrandecidos. O nome de Jesus foi engrandecido acima de todos, tá? O nome de Jesus ficou acima de todos os nomes. Mas Deus quer engrandecer também os nossos nomes. Mas como? Exatamente nesse mesmo sentido. Dentro da história da igreja, da história da redenção, da história do plano de Deus em arrancar a maldição de sobre as famílias da terra. A terra está amaldiçoada ainda, irmãos, por causa do pecado. A gente ora tanto pelo Brasil, Senhor, sara essa nação, Senhor, converte esse povo, Deus. Mas o Brasil geme, irmãos, o Brasil está sob maldição, a gente vê violência. Meu Deus do céu, esses dias tivemos casos de violência absurda aqui em Fortaleza. A terra está sob maldição.
E essa maldição, ela pode ser removida, e ela deve ser removida. E o agente, o instrumento de Deus na terra para remover essa maldição é a igreja. A igreja. As mesmas bênçãos de Abraão estão sobre nós em Cristo Jesus. Engrandecerei teu nome, como é? Exatamente como o exemplo. Abraão é chamado pai da fé. Enfim, daí Deus então diz, sê tu uma bênção. Abraão não somente foi abençoado por Deus ali, mas Abraão deveria ser uma bênção para as nações da terra. Nós temos aqui um imperativo, o verbo está sobre um imperativo. Abraão, sê tu uma bênção. Meu irmão, você precisa necessariamente ser uma bênção. Faça-se uma pergunta, não responda, certo? Mas faça-se uma pergunta, eu sou uma bênção? Pergunte-se a si mesmo. Sou eu uma bênção? Tenho sido eu uma bênção? Na minha casa, na escola, no trabalho, no bairro onde eu moro, na congregação onde eu me congrego, na minha família, sou eu uma bênção? Ou eu estou sendo um atrapalho, uma pedra de tropeço, ou eu estou sendo ali um peso, ou eu estou sendo muitas vezes um motivo de escândalo. O imperativo de Deus para Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, mas olha, veja bem, o imperativo de Deus, sê tu uma bênção, Abraão, porque eu quero te usar para abençoar todas as famílias da terra que estão sob maldição. A terra está amaldiçoada, e é você, Abraão, o agente da bênção. Irmão, nós somos abençoados. Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Para de correr atrás dessas bênçãos que, sei lá, as pessoas, quem fica prometendo coisas de riquezas, poder, é o diabo que promete essas coisas, irmão. Você já é abençoado em Cristo Jesus, você já foi salvo, a maldição já acabou sobre a tua vida. O poder destrutivo do pecado já acabou, você já está livre. Agora você é agente desta bênção para as famílias da terra. Todos necessitam deste amor tão grande. Todos necessitam desta graça, desta esperança. Nós somos os agentes de Deus dessa bênção. Você já é abençoado. A mesma bênção de Abraão. A mesma bênção de Abraão. Entende a importância da tua vida aqui no bairro da Bela Vista, meu irmão? Hoje de manhã nós estudávamos na escola bíblica dominical sobre como Deus capacita, né, as pessoas para a obra de Deus. E aí Deus separou, chamou pelo nome ali 2 sujeitos, mas Ele deu habilidade a muitas pessoas, a muitos homens. E aí, quando Deus entra no negócio ali, Deus dá inteligência, dá sabedoria. Isso é bênção. Isso é bênção. É bênção de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus capacitou aquelas pessoas para elas fazerem as obras, para elas fazerem realmente o projeto de Deus, para elas executarem a obra de Deus. O Espírito Santo de Deus está também nos capacitando. Isso é bênção de Deus para nós executarmos a obra de Deus, irmãos. Pregar o Evangelho. Libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos. Libertar realmente, né? Aqueles que estão ali em prisões, grilhões, angustiados.
anunciar o ano aceitável do Senhor, é a igreja. É a igreja. Somos nós que já fomos abençoados. Meu irmão, você já é abençoado. Entenda, você é um abençoado. Sabe o que o crente pentecostal fala aí, abençoado? Se cumprimenta assim, né? E aí, abençoado? Você já é abençoado. Portanto, você também é um agente da bênção. Deus disse, sê tu uma bênção, da mesma forma como está sobre nós. As mesmas bênçãos de Abraão recai sobre nós, o mesmo imperativo que está sobre Abraão. Ou seja, quando Deus diz, sê tu uma bênção a Abraão, do mesmo jeito Deus diz para mim e para você, sê você uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Versículo 3 do nosso texto. Deus diz o seguinte, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, quando Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, é tipo assim, Deus está dizendo assim, aqueles que reconhecerem, Abraão, que você é um enviado meu, que você é um escolhido meu, as pessoas que te reconhecerem que você é de Deus e te derem ouvidos, eu vou abençoar essas pessoas. Era a obrigação de Abraão sair abençoando aqui, Não, não era. Simplesmente quando as pessoas reconheciam Abraão e o Deus de Abraão, era suficiente para elas serem abençoadas. Reconhecer quem era Abraão em Deus, ou dentro da obra de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, aqueles que reconhecem quem é Abraão na história, no agir de Deus. Te abençoarei. Como é que a pessoa vai ser abençoada através da minha vida se ela não reconhece quem eu sou em Cristo Jesus? Como é que alguém vai ser abençoado através da sua vida se ela não reconhece que você é? Pode sacudir o pó da chinela, irmão. Não tem jeito. Não tem como Deus abençoar. Em contrapartida, logo, uma questão de lógica. Uma questão de lógica. Se Deus vai abençoar, se Deus vai abençoar aqueles que te abençoarem, ou seja, aqueles que reconhecem que Abraão e a sua descendência são os agentes da bênção, são os instrumentos de Deus, são realmente o corpo de Deus, como a igreja é o corpo de Cristo. Enfim, igualmente, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que não reconhecem, aqueles que aborrecem a igreja, que aborrecem o povo de Deus. Aqueles que realmente fazem chacota com o povo de Deus. Imediatamente, meu querido, a pessoa está se tornando ali, está se colocando numa posição em que Deus é o seu adversário. Veja que posição ruim. Veja que posição ruim. Quando Saulo de Tarso perseguiu a igreja, e ele não estava perseguindo o Deus vivo, ele estava perseguindo os agentes da bênção de Deus, os apóstolos, a igreja, os discípulos. Jesus vai ao encontro de Saulo de Tarso, a caminho de Damasco. E Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava ali, perseguindo a igreja, mas quem se colocou como adversário foi Deus. Quando nós perseguimos a igreja, quando nós não reconhecemos aqueles que Deus levantou, todos os salvos, tá? Não tem nenhum especial não, tá bom? Deixar bem claro aqui, não tem nem aquele um especial, uau, aquele é ungido, uau, aquele é o... Não, irmão, não tem. Creu, obedeceu, é agente de Deus. É o agente da bênção.
E aí, esse agente da bênção, olha, acredite, você rejeitou o agente da bênção, é o mesmo que acontece aqui. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Rejeitou o abençoadinho, Deus se coloca como adversário na tua vida. Deus realmente, ele entra como adversário direto contra aqueles que amaldiçoaram ou que amaldiçoarem Abraão e a sua descendência. Mas muito bem, o plano de Deus não é amaldiçoar ninguém. O plano de Deus é abençoar. Por isso ele termina: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, pense quantas famílias estão aí desestruturadas. Quantas famílias estão aí sob uma sequência de maldição por causa do pecado. Geração após geração. Quanta coisa ruim tem acontecido à nossa volta, né, na nossa cidade. Vou ficar de braços cruzados. Já estou salvo. Não, isso não faz parte do plano de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, uma promessa como uma referência do plano de salvação de Deus. Deus não simplesmente queria salvar eu e você, não. Deus quer salvar a todos os homens. Esse é o plano de Deus. Ele quer nos usar para isso. Deus quer nos usar para isso. Alcançar o máximo de pessoas. Ontem nós tivemos aqui um culto infantil. E aqui a gente trabalhou um pouco com as crianças, evangelizamos um pouco as crianças. E aí foi feito também um convite para elas virem hoje pela manhã. E para nossa surpresa, muitas delas vieram, né? Sozinha, ninguém foi buscar, elas vieram. 9 delas, né? 9 crianças vieram hoje de manhã. E eu fiquei muito feliz pelo fato de que aquelas crianças vieram. A Denise está dizendo assim: amor, a gente precisa acreditar de novo. Como se, né? Ela estava dizendo literalmente: parece que nós desistimos dessas crianças. Irmão, eu apanhei de ontem para cá, viu? Apanhei, Deus só no cajado assim, plá, plá, plá. Porque foi me dada a responsabilidade de estudar aquela bendita lição da escola dominical, que falava exatamente de ser usado por Deus, que Deus vai capacitar para fazer a obra dele. E a gente precisa fazer a obra de Deus, precisa trabalhar, precisa executar. E aí nós estamos hoje num culto de missões. Vem os louvores falando de um coração disposto, falando de que a terra geme, necessita de graça e de esperança. Louvores que desafiam a gente a acreditar no chamado de Deus, gastar as nossas vidas até o fim no altar de Deus. Meu irmão, mesmo na velhice, o cara está lá cansado. Não, descanso não tem descanso aqui. O descanso é lá na glória, quando Jesus Cristo vier nos buscar. Quando Jesus Cristo vier nos buscar. Nós não podemos desistir da Bela Vista. Você não pode desistir da sua casa, da sua família. Você não pode desistir da Bela Vista, aqui dos Sem Terra. Não pode desistir aqui da Malvina. Você não pode desistir da Bela Vista, de Fortaleza, do Brasil e do mundo. Nós não podemos desistir. Ainda que a terra esteja sob maldição, mas nós somos os agentes da bênção de Deus nessa terra. Não tem outro, irmão. Se você sabe de um outro agente aí, me diga, um outro meio que Deus vai fazer. Eu não conheço. O único meio que Deus escolheu foi através da minha e da sua vida. A mesma bênção de Abraão.
está sobre nós. Essa é a bênção. Essa é a bênção de Abraão. Essa é a bênção de Abraão, entenda. Quando você cantar ali as mesmas bênçãos de Abraão na minha vida, lembre-se, a mesma bênção de Abraão é você ser uma bênção para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, benditas através da tua vida. As famílias sejam alcançadas. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos, marido, esposa, as pessoas do trabalho, as pessoas da faculdade, da escola, do bairro, as pessoas sejam abençoadas, as maldições na vida das pessoas sejam quebradas, porque você é o agente da bênção em Cristo Jesus. Abraão era crente em Jesus, sem conhecer Jesus. Você sabia disso? Que coisa mais interessante. E eu quero encerrar aqui. No versículo 4, diz o seguinte: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Quantos entendem que há uma ordem de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Fé e obediência. Fé e obediência. Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19, bota aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus falando para os seus discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bota mais um. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, Deus assume responsabilidade com você, ao passo que Ele lhe dá uma tarefa. E simultaneamente, quando Ele te dá uma missão, Ele assume responsabilidade pela tua vida. Creia e obedeça. Você é abençoado. Fique de pé em nome de Jesus. Chamar o ministério de louvor aqui. Foi exatamente, irmãos, exatamente pela prontidão de Abraão. Prontidão em obedecer a palavra de Deus. É que Abraão se tornou o modelo, né? O pai da fé. Para todos os crentes. Precisamos nos tornar modelos uns para os outros. Modelo uns para os outros. Exemplo. De serviço, de obediência, de fé e obediência. De fé e obediência, ser tu uma bênção, irmão. Como Abraão. Seja uma bênção. Deus continua chamando pessoas assim como Ele chamou Abraão. Assim como Ele chamou Abraão. Deus tem chamado esta igreja. Deus tem chamado você. Foi só o pastor, não. Não foi só ali o ministério de discipulado da igreja que tem trabalhado. Eu louvo a Deus pelo ministério de discipulado, né? A vida do irmão Joelce, do irmão Damião, da irmã Cristiane, da irmã Vânia, o irmão Bernardo, tem ajudado também. Deus. Quem mais? Os irmãos que têm trabalhado nesse ministério de evangelizar. Outras pessoas que evangelizam de outras